Bem, voltei aqui, vamos falar do pré-jogo, mas antes de falar do pré-jogo, eu estava falando sobre, né, que a organizada esteve no CT Pelé um dia após o empate contra o Recoleta do Paraguai, se reuniu com o Cuca e o Neymar e o restante do elenco no CT. Foi um grupo de 5 membros da torcida jovem que teve acesso liberado no CT Rei Pelé. É claro, tiveram uma conversa normal, uma conversa assim, sem muita tensão, sim, falta de respeito, xingamento com o jogador, apenas cobrando do time do Santos, né, para que o Santos não volte a repetir mais um futebol péssimo, né? Então, que apresentou contra o Recoleta. Esperamos que contra o Fluminense, agora pelo Campeonato Brasileiro, o time tenha uma postura de forma semelhante qual teve na vitória contra o Atlético Mineiro, que o Santos vem de vitória contra o Galo de Minas, jogando na Vila Belmiro, vencendo por 1-0. Então, então o Santos precisa, com o gol do Moisés, né? Moisés fez o único gol da vitória do Santos do segundo tempo. E então vamos falar aqui do Santos Futebol Clube, do pré-jogo, mas antes, né, vamos dar os meus sentimentos, né? A família Schmidt ontem faleceu o ídolo, né, do basquete brasileiro, torcedor santista também, tá? Oscar Schmidt, aos 68 anos, faleceu ontem, na sexta-feira. E ontem o Tadeu Schmidt apresentando, embora eu não acompanhe o Big Brother, tá? Eu confesso que para vocês não assisto, mas ontem vi um vídeo de um dos cortes lá nas redes sociais, falando, o Tadeu Schmidt falando de forma emocionada para ir apresentar o Big Brother. E não é fácil, né? Imagina, apresentar ao vivo com a perca do irmão ainda, né? O irmão, sangue do próprio sangue. E até o próprio Tadeu Schmidt falou que o Oscar foi um grande ídolo dele, o ídolo do basquete brasileiro, que faleceu aos 68 anos, vítima de um câncer, né? E ele estava enfrentando sérios problemas de saúde já há um bom tempo. E então veio a falecer o Oscar Schmidt ontem aos 68 anos e torcedor do Santos Futebol Clube e era fanzaço do Pelé. Ele chegou a conhecer o rei do futebol, várias vezes assim, teve uns encontros com o saudoso Rei Pelé, o rei do futebol. E o Oscar ficou. O título marcante da carreira do Oscar foi aquele título dos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis, nos Estados Unidos, no ano de 1987. O Brasil foi medalha de ouro, vencendo os Estados Unidos por 120-115. Uma virada extraordinária do Brasil naquela final da disputa do ouro olímpico nos Jogos Pan-Americanos. A disputa do ouro, né, nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis, o Brasil venceu os anfitriões norte-americanos por 120-115. Os Estados Unidos nunca perdeu um jogo em seus domínios e acabou perdendo aquele jogo para o Brasil. E o Oscar foi o principal destaque. Ele teve maior recorde de pontuação, maior cestinha do Brasil. 46 pontos ele fez nessa partida, tá? Sendo destaque com 46 pontos, um recorde. Eu acho que nenhum jogador do basquete conseguiu atingir essa marca expressiva em um jogo de basquete. E era conhecido como Mão Santa, o famoso cestinha, né? O ex-jogador de basquete Oscar Schmidt. E ele próprio falou em várias entrevistas que assim, teve vários grandes títulos na carreira dele, mas o que marcou ele foi esse título do Pan-Americano, ainda mais vencendo os norte-americanos, que é difícil ganhar nos Estados Unidos. E o Brasil perdia, acho que até o terceiro set da partida, perdia por 68-54. Estava 14 pontos atrás dos Estados Unidos. E a seleção conseguiu virar, teve uma virada extraordinária contra a seleção americana de basquete. Sabemos que o basquete é o esporte mais forte lá dos Estados Unidos. Aqui no Brasil é o futebol. Nos Estados Unidos é lá o basquete é mais forte do que beisebol, do que o futebol, né? Então o Brasil ele conseguiu essa proeza de conseguir uma medalha olímpica então nos Jogos Pan-Americanos em 1987 de Indianápolis, em que o Brasil venceu por 120-115, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos.
vencendo os anfitriões norte-americanos. Então, que muita força à família, ao Tadeu Schmidt, que perdeu o irmão, que era o ídolo dele, né? Ele próprio falou. Ele falou com muita emoção, chorando, que não é fácil, mas que Deus conforte o coração do Tadeu Schmidt e de toda a família, tá? Então fica aqui meus sinceros sentimentos a toda a família de Oscar Schmidt, um grande ícone brasileiro, torcedor do Santos Futebol Clube, tá? Ele sempre foi santista, torcedor declarado do Santos Futebol Clube. Então, que Deus o tenha, força para a família Schmidt. Bom, agora vamos dando prosseguimento aqui no vídeo, falando sobre o pré-jogo entre Santos e a equipe do Fluminense. Bom, Rony é desfalque, não joga, tá? Rony está com uma pequena lesão no tornozelo, só que não é grave, será preservado. Barreal volta ao time, volta de suspensão. Ele que não jogou na vitória contra o Atlético Mineiro, estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Nesse jogo agora contra o Fluminense amanhã, Álvaro Barreal joga e pode jogar improvisado na lateral esquerda, tá? Pode ser a novidade na lateral esquerda. E também o Santos contará com Neymar. Neymar vai jogar e começará o jogo. E acredito que o Santos vai com força máxima. Eu acho que o provável Santos Futebol Clube, que eu acredito que o time pode melhorar cada vez mais assim o seu desempenho dentro de campo. Eu acho que o Santos pode, aos poucos, quem sabe, mostrar que pode melhorar no campeonato, mas ainda, por enquanto, o time precisa mesmo assim ainda melhorar muito. E o Cuca, aos poucos, ele vai ajeitando o time do Santos, tá? Ele vai ajeitando o time do Santos. Então, eu acredito que o Santos possa amanhã, talvez, fazer um grande jogo, vencer amanhã a equipe do Fluminense. O jogo terá transmissão da Globo, TV aberta Globo, do canal fechado Premier, que é o pay-per-view do Grupo Globo, e também da GETV no YouTube, tá? A transmissão da TV aberta Globo, Premier TV fechada, pay-per-view, e também na plataforma digital YouTube, amanhã, claro, grátis, de graça, na GETV também, todos do Grupo Globo, terá a transmissão exclusiva entre Santos e Fluminense. Bom, provável Santos amanhã contra a equipe do Fluminense. Vamos trazer também a escalação do Fluminense, tá bom? Primeiro falar do Santos. O Santos deve começar o jogo, provavelmente, né? O provável Santos amanhã com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Barreal, ou Rafael Gonzaga, fica essa dúvida na lateral esquerda. Barreal pode jogar improvisado ou Rafael Gonzaga pode começar jogando. Oliva, Gustavo Henrique e Neymar no meio de campo. Santos no 4-3-3. E o ataque com... Eu acho que o Rony não joga, tá? Eu acho que pode ser... Provavelmente, o Santos pode jogar talvez com o Barreal na posição do Rony, Gabigol e Moisés. Já o Fluminense, que perdeu perdeu este duelo, o Martinelli e o atacante Canóbio, ambos suspensos por acúmulo, né, de cartões amarelos. E o Santos não contará com o Escobar também, tá? O Escobar recebeu o terceiro cartão amarelo, não joga também contra o Fluminense. Bom, provável Fluminense amanhã, né? O adversário do Santos deve iniciar com Fábio, Samuel Xavier, James, Freitas e René, formando a defesa. Bernal, Hércules e Savarino, venezuelano Savarino, ex-Botafogo, hoje no Fluminense. E o ataque com Serna, Castillo e John Kennedy. Esse é o provável Fluminense com o técnico Zubeldia, que é o atual técnico da equipe do Fluminense. Zubeldia, o argentino Zubeldia, ex-técnico do São Paulo, atualmente técnico do Fluminense. Bom, amanhã o árbitro que apita o jogo, Hilton Pereira Sampaio de Goiás. Meu Deus. Auxiliares, Bruno Rafael Pires, também do estado de Goiás, e Leone Carvalho Rocha, também do estado de Goiás. No VAR, Rodolfo Toschi Marques, do Paraná. Então, esse
essa é a equipe de arbitragem, meu Deus do céu. Ai, olha, uma arbitragem pior que a outra, viu? Klein é péssimo. Hilton Pereira Sampaio, olha, misericórdia. Amanhã espero que o torcedor não passe raiva amanhã. Espero que o Santos jogue bola amanhã, jogue, vença o Fluminense amanhã. Jogo difícil, é claro, não vai ser um jogo fácil, mas o Santos tem totais condições de fazer um bom jogo e vencer o Fluminense. O Santos ganhou do Atlético Mineiro com uma baita equipe, por que não pode ganhar do Fluminense? Pode vencer amanhã. Então amanhã o Santos tem que jogar bola. Se o Santos jogar bola igual jogou contra o Atlético Mineiro, o Santos tem tudo para sair com a vitória amanhã. Se jogar qual jogou contra o Recoleta, aí já dá para ficar preocupado. De o time tropeçar, perdendo ou empatando em plena Vila Belmiro. Então, amanhã, Santos e Fluminense jogam a partir das 4 horas da tarde, 16 horas, transmissão da TV aberta Globo, canal fechado Premier Pay-Per-View, que é também do Grupo Globo, e também na GETV, no YouTube, na plataforma digital, tudo grátis. Tanto a GETV quanto a TV aberta, você vai conseguir acompanhar. Você escolhe um dos canais que se você terá o acesso mais fácil para assistir. Tá bom? Então amanhã, Santos e Fluminense. E amanhã espero que o Santos consiga uma grande vitória, consiga vencer o grande resultado positivo e que o time aos poucos se afaste da zona do rebaixamento. Eu acho, na minha opinião, que o Santos não vai brigar para não cair esse ano. Para mim vai ser um time de meio de tabela, não, muito longe de ser um time que vai brigar nas cabeças, ou seja, brigar por título. Porque para mim, times candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, para mim eu coloco Flamengo e Palmeiras como os fortes candidatos ao título em relação aos termos financeiros, patrocinadores, receitas. Então, para mim, eu sempre dou como certa como esses times são os prováveis, são os favoritos pelo título brasileiro. O Santos está longe de ainda chegar até o momento neste patamar, em se tratando dos adversários que para mim brigarão pelo título até o final deste campeonato brasileiro da Série A de pontos corridos. E que venha a vitória e que o Santos consiga vencer amanhã a equipe do Fluminense. Se Deus quiser, voltarei a falar aqui mais de Santos, também trazendo a vitória, quem sabe, falar da vitória do Santos Futebol Clube é o que eu mais quero, e aí, claro, dando notas aos jogadores, e vamos torcer para que o Santos consiga vencer e traga alegria ao torcedor. E que o Santos, pelo amor de Deus, Santos Futebol Clube, não estrague o final de semana de nós, torcedores santistas, pelo amor de Deus, não aguentamos mais. Espero que o Santos consiga mais uma boa vitória jogando em seus domínios, jogando na Vila Belmiro. Valeu, galera, um forte abraço, um ótimo final de semana e até o próximo vídeo. Valeu, galera, tchau.